Boa noite pessoal. Olha, quinta-feira e nós estamos hoje na nossa quarta live sobre autoestima e sobre vários assuntos relacionados à nossa autoestima. Boa noite pessoal, boa noite Júlia, Beatriz, Ana, Lucy, Rizai, Márcia, Andréia, Bia, Renata. Boa noite para todas vocês que já estão aqui. Olá, Rissa. Bom, a primeira coisa que eu sempre peço para vocês, enquanto vocês estão entrando e a gente aguarda a nossa convidada. Olá, desde Argentina. Que contenta estou por tenerte acá. Bem, o meu espanhol tá ótimo, né, gente? Andréia, boa noite, pessoal. A primeira coisa que eu gosto de pedir para vocês é: por favor, vão aqui nessa bandeirinha que a gente tem aqui embaixo, este triângulozinho que tem aqui, apertem esse triângulo que fica aqui embaixo do lado direito, apertem ele. Oi, Roberta, oi, Carla, apertem essa bandeirinha aí, pessoal, e aí vai aparecer vários amigos de vocês. Vamos lá, Paulo Henrique, vamos lá, Lucas, Japa Lima. Vamos lá, apertem essa bandeirinha, marquem os amigos, pelo menos 5 melhores amigos que estejam online para acompanhar conosco esta live de hoje, que vai ser super bacana. Nós vamos falar de estilo, né? E especialmente como manter o estilo e algumas regras de etiqueta, né, de comportamento dentro do trabalho. Oi, Ana, Tainá, boa noite. Estou pedindo para todos vocês que estão chegando para clicarem nessa bandeirinha aqui do lado direito embaixo, marcarem essa live para pelo menos 5 amigos. E quem fizer isso, escreva aqui para mim, para eu ver, compartilhei, compartilhado, para a gente começar a chamar mais pessoas para participarem conosco. Enquanto isso, vão colocando o coraçãozinho na ponta dos dedos para que as pessoas vejam que essa live vai começar. Jane, oi Ana, oi Thaís, Pati, Giovana, sejam todas muito bem-vindas e já já nós iniciamos o nosso bate-papo de hoje à noite, que é com a Roberta Marques, uma convidada super especial que irá falar sobre estilo, sobre, né, regras de etiqueta aí no ambiente de trabalho. Jane, boa noite, Paulo. Pessoal, vocês já enviaram a bandeirinha para os amigos? Joyce, Mi Carvalho, Kênia, sejam todas muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Deixa eu ver se a nossa convidada já está aqui. Olá, Joelma. Bom, vamos buscar a nossa convidada para que ela participe conosco. Vamos lá. Acho que ela ainda não está online. Bom, ela ainda não está online. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Enquanto isso, olá, Joelma. Que bom que você está aqui. Júlia, Paulo, boa noite. Que bom que vocês estão conseguindo participar conosco, Joyce. Bom, enquanto a nossa convidada ainda não chegou, peço para que vocês enviem a bandeirinha para os amigos, para que eles fiquem sabendo desse nosso bate-papo. Para quem está chegando aqui agora, vocês que não sabem como é que... Olá, boa noite, Pierre, que honra te ter aqui. Para quem não sabe, nós estamos fazendo uma sequência de lives estes dias, né? Hoje nós estamos na nossa quarta live para falarmos sobre várias frentes, vários pilares da nossa autoestima, né? Então é muito importante a gente se blindar de todas as formas. Eu falo muito aqui que a autoestima é 360 graus, não é só as pazes com o espelho, claro que isso é o que mais chama a nossa atenção, mas também são todos os pilares que nos fortalecem, né, em relação à nossa aparência, à nossa segurança, questão de merecimento, né, de força, de autoconhecimento. Então, hoje nós vamos, por exemplo, conversar com uma pessoa que tem muito conhecimento da parte de estilo. Obrigada, Joelma. Da parte de estilo no ambiente de trabalho, né? O que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Bom, a Roberta acabou de entrar aqui, vou convidá-la para que a gente inicie o nosso bate-papo. Bom, já estamos aguardando a nossa convidada. Mais uns minutinhos, Paty, Nívia, vão encaminhando para os amigos. Olá! Tudo bem? É um prazer estar aqui. Tudo bem, minha querida. Que bom que deu certo, que bom que você aceitou o meu convite, né, para esse bate-papo aqui, para fazer parte, para a gente trocar experiências, né?
E, enfim, eu gosto de pedir, né, para os seguidores, né, para as pessoas que estão aí, né, vindo também da sua página, para todos que puderem, para clicarem nessa bandeirinha ao lado direito aqui embaixo, convidarem pelo menos 5 melhores amigos, né, que estão Isso. com a bandeirinha verdinha, para poderem nos acompanhar aqui hoje, para poderem, né, enviar suas perguntas, né, acompanhar sobre as dicas e sobre o que a gente vem trazendo hoje à noite para essa turma maravilhosa, né, que parou aí o seu tempinho, a sua noite, para nos ouvir um pouco, né? Isso Bom, mesmo. Se você acha que esse assunto pode ser útil para alguém, algum conhecido, né? Manda lá. Sempre inicia, né? excelente. Muito bom. Bom, Roberto, vamos fazer assim. Eu gosto Hum, que assim, ó, os meus convidados aqui eu deixo à vontade. A casa é sua, tá? Então, assim, eu gostaria que você começasse se apresentando brevemente, né, para as pessoas e uhum. para que a gente comece aí o nosso bate-papo, que eu acho que temos muita informação para trocar, para ver se as pessoas absorvem bastante nesse tema que a gente gosta tanto, que é estilo, autoestima e como se comportar, né, as etiquetas aí de vestimenta dentro do ambiente de trabalho. Com certeza. Eu fiquei muito feliz com o convite, tô satisfeita de poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que eu bato tanto na tecla, que muita gente ainda vê como sendo algo superficial e vazio, mas que na verdade é a base de toda uma construção, né? Então, Lili, eu sou jornalista de formação, Que trabalhei demais. 20 anos, né, como repórter e apresentadora. Acho que passei por todas as emissoras, menos a Rede TV. Olha que bacana. E, e depois que a minha filha nasceu, eu tive que fazer uma escolha, porque eu não consegui conciliar as viagens constantes, né, que a profissão exige, com a maternidade. Então, eu que já tinha protelado bastante a maternidade, eu tive a Maia com 38, né? Agora eu tô com 40. Eu falei, agora eu vou focar nela, né? E fiz essa mudança de carreira no fim do ano passado. Eu consegui ainda ficar um ano no jornalismo com a Maia, conciliando as Uhum. duas coisas, mas foi muito difícil, muito desgastante, mas foi um ano essencial para eu desenvolver a minha segunda, o meu plano B, que hoje é o plano A. Eu fiz vários cursos, eu estudei muito, eu li muito. E quando foi a virada desse ano, eu pedi demissão e foquei na atual carreira, que é de consultoria de branding pessoal, né? Que Eu comecei legal. com a consultoria de imagem ano passado. Eu comecei com Uhum. consultoria de imagem, fiz cursos, porque sempre foi algo que eu tive muita facilidade. E quando eu pensei, o que que eu vou fazer agora? Depois de 20 anos fazendo a mesma coisa, a gente acha que a gente não sabe fazer mais nada. E nunca é A verdade. A mudança de gente carreira é bem complexa, é né? muito complexa. É um segundo parto que eu tive, para te falar a verdade. E é difícil, a gente enfrenta muitos julgamentos, a gente tem que ter muita autoestima, né? Isso tem que Tem. estar bem sólido. E aí, quando eu pensei o que eu faria, eu olhei para dentro de mim e verifiquei as minhas potencialidades, o que eu já tinha, o que fluía de mim, o que eu fazia já sem perceber de forma intuitiva. E aí eu fui buscar o conhecimento teórico. E aí eu fiz o curso de consultoria e comecei a atender nas consultorias, mas assim, fim de semana e feriado, porque dia de semana eu trabalhava na Sim, TV e era mãe. sim. E às vezes eu atendia online, mas sempre à noite depois que a Maia dormia. Tanto que agora eu acabei de colocar ela na cama, por isso que eu vim correndo pra cá um pouco atrasada. Porque ela chorou, eu Não, tive tá que tudo correr lá. certo. E aí, eu fiz a consultoria e nos atendimentos eu percebi que o buraco era mais embaixo. A questão não é só a aparência, não é só uma dificuldade de se vestir. Ela é muito mais profunda. E aquilo me demandava uma energia enorme durante o atendimento. Uma consultoria que era para eu ficar 2 horas, 2 horas e meia na casa da cliente, eu ficava 5, 6, porque eu não conseguia sair de lá só montando look. Eu me via fazendo um trabalho que eu nem tenho capacitação, porque eu me via sendo meio psicóloga, meio coach. E aí eu falei, não, gente, eu tenho que correr atrás desse conhecimento também, porque era isso que mudava o exterior. Claro que você
alterando a sua aparência externa, isso tem um impacto interno. É uma via de mão dupla, tá? Quando Sim. eu saio de casa me sentindo bem vestida, quando eu coloco uma roupa que me passa segurança, aquilo reflete no meu interior e eu saio empoderada e mais segura. Aquilo faz muita diferença. Tanto que eu Muda a nunca nossa saio de casa, atitude, não é mesmo? muda a nossa atitude diante do mundo. Eu nunca saio de casa com uma roupa que não me representa, porque aquilo reverbera durante todo o meu dia. Eu chego um pouco atrasada, mas eu não saio me sentindo insegura. Eu percebia isso nitidamente quando eu estava correndo e eu colocava algo que eu não estava 100%, mas eu falei, vamos, tem que ir. Impactava numa reunião, eu não tinha tanta confiança para defender uma ideia. Sabe, é incrível. Numa entrevista, eu conseguia mais informações do entrevistado quando eu me sentia poderosa. É incrível, a pessoa é uma energia que você passa pelos poros. O outro Sim. sente. É incrível. Então eu falava isso. Você tem que sair de casa com uma roupa que te representa e que você veste ela e você fala, ninguém me segura. Mas eu percebia que mesmo eu passando passo a passo a técnica, eu montando os looks com elas, tinha algo interno que precisava ser tocado. E aí eu fui fazer o trabalho do branding, né? Fui correr atrás também de conhecimentos a respeito de inteligência emocional. Inclusive, semana que vem eu começo outro curso de inteligência emocional. A gente não para, né? A Assim, gente não eu para. estou vendo você contando a história e assim, eu acabei fazendo um movimento muito semelhante também, né? Trabalhei muitos anos, né, no mercado aí como executiva e aí depois falei, chega, não é isso mais para mim. Sempre tive conexão com o universo da moda, da autoestima, né, dessa história de ser meio coach. E aí as pessoas Sim, começam a te demandar e você vai, com o jogo acontecendo, você vai se aprimorando. Aparece um curso aqui, é. outro ali. E aí, quando você vê, você realmente está mais preparada, né? Tem mais conteúdo, tem mais a ver, você vai se encontrando e Sim. não tem mais volta. A busca pelo repertório, eu digo que é infinita, Lili. Assim, eu tô sempre estudando, mesmo que não tenha um curso que eu possa fazer, agora sempre online, né? Eu tô sempre Sim, lendo. Eu sou devoradora de livro, porque a gente não pode parar. Tanto que não. essa é um dos pilares do branding pessoal, né? A gente fala de conteúdo, imagem, identidade verbal, coerência nas atitudes, constância nas ações, mas o conteúdo, ele é fundamental, porque por mais que eu te fale como agir, o que vestir, se você não tiver como sustentar aquele lugar que você ocupa com o conhecimento, não vai muito Não. longe. E a gente E tem visto tanto isso, né? Até abrindo um parênteses aí nesse seu Uhum. comentário, porque eu acho que isso ficou muito nítido agora na quarentena, né? As pessoas que não conseguiram sustentar, né, os seus temas, as suas histórias, as suas bandeiras com profundidade, acabaram perdendo pelo menos um pouco de autoridade ou eu acho que é autoridade mesmo É no tema, autoridade, porque com ficou no certeza. vazio, né? Ficou muito na Credibilidade. superfície Uhum. e se perdeu aí. Mas se Exatamente. A gente tem aprofundar de é o tempo incrível. inteiro confiança. As pessoas. É a confiança que o outro deposita em nós que define a escolha do cliente por nós, né? É confiança Sim. e identidade de valores. Então, nesse meu caminho, voltando, né? Ó, batom, dente de batom. Nesse caminho, eu falei, eu preciso oferecer algo além da simples consultoria técnica. Eu preciso ir mais fundo. E então eu falei, eu não vou só ser uma consultora de imagem, eu vou ser consultora de branding pessoal e fui atrás dessas outras questões, que é a identidade verbal. Eu também aproveitei que eu já tinha essa vivência de jornalista, eu tive que fazer muitos anos de fono, porque a gente tem que ter uma identidade verbal. Eu não posso, eu sou mineira, e eu tive que trabalhar o meu sotaque, eu tive que trabalhar as palavras que eu uso, porque a gente não pode cada hora usar uma palavra no vídeo, porque eu tenho que ter uma identidade que me vincule àquela emissora. Então, até para mexer em algum aspecto físico, eu tinha que pedir permissão. A gente tem um visagismo que a Olha, gente precisa obedecer. Eu não podia pintar meu cabelo de uma hora para outra. E olha. no fundo eu descobri que isso é importante. O outro precisa encontrar em mim uma marca pessoal, que seja uma Uhum. marca vinculada à empresa naquele momento, né? Mas as pessoas me veem todo dia como a Roberta, Roberta, Roberta. Aí de repente eu tô de cabelo vermelho, aí de repente eu tô de cabelo loiro. Sabe como você.
essas mudanças repentinas e muito sequenciais, eu não consigo fixar uma ideia a respeito de mim no outro que seja marcante. Porque eu estou o Que tempo inteiro legal. mudando. Isso é uma identidade visual e também precisa ter a identidade verbal. Então, também é claro que eu peguei muito daquela bagagem minha já, né, como jornalista, e adicionei nesse outro conhecimento que eu fui correr atrás depois. Então, o branding é muito isso, é a identidade verbal, é a identidade visual, é a imagem bem trabalhada de acordo com a profissão que você ocupa, o cargo que você ocupa, essa Uhum. questão da constância e coerência nas atitudes, né? Você não pode um dia ser uma pessoa afável, carinhosa e querida, e no dia seguinte você chega gritando aos berros e não tem paciência. Com quem que eu tô lidando? Eu não sei com quem que eu tô Entendo. lidando. Sabe? É um conjunto de fatores que me deu, assim, muito mais segurança e me deu mais satisfação no trabalho. Porque eu me sentia, assim, triste de sair daquela casa e não atingir o meu objetivo. Ela sabia se vestir, mas tinha algo faltando que era mais profundo. E eu continuo nessa busca. Eu acho que ela não pode parar. E quando a gente fala, né, porque assim é muito comum quando a gente inicia nessa área, né, de consultoria de imagem, eu também fiz esse caminho, eu também durante um período atuei como consultora de imagem. Depois, assim, eu acabei não conseguindo conciliar mais, porque vão surgindo outras demandas, e eu me identifiquei muito mais pela profundidade, né, tanto que eu me formei em coach, para poder Uhum. ter mais profundidade no tema comportamental, relacionado à imagem Sim. mais interior. E aí, uma coisa que a gente observa é que muitas vezes essa pessoa que busca uma aprovação, né, que busca uma melhora, e tá tudo bem buscar aprovação desde que você não dependa dela para existir e ser quem você deseja ser, mas isso não Uhum. acontece só nos momentos de lazer ou dentro de casa, né? E isso é uma das coisas que é um pouco do nosso bate-papo hoje. Você acha que as pessoas também precisam, num ambiente de trabalho mais tradicional, manter essa identidade? Como que você enxerga isso no ambiente de trabalho, nessa questão da consultoria de imagem, do dress code? O Uhum. que que você, como que você trabalha isso? Eu trabalho muito focada na mulher que está no mercado de trabalho. Eu Uhum, nichei bastante, porque é com quem eu me identifico, né? O meu trabalho durante todo o tempo, eu julgo que muito do sucesso que eu obtive na minha carreira foi porque eu fiz esse trabalho de forma intuitiva, bem feito, sabe? Eu uhum, percebia que a minha imagem definia bastante do sucesso que eu obtinha naquele dia, do meu desempenho naquele dia, como eu sim, trabalhava a minha imagem. Claro, eu já coloquei que o conteúdo é fundamental, né? claro. Mas a gente está sempre em busca de aprovação, Lili. E sempre, por mais que a gente diga que não, é do ser humano essa busca. E você disse muito bem, ela é natural, ela é legal, ela é boa, é bom que ela exista, mas ela não pode também ser o nosso suporte. A gente não pode depender dela para ser feliz, porque é impossível obter 100% de aprovação. Impossível. Nem Impossível. Jesus conseguiu, né? E a Então, pessoa tem assim, a que gente estar tem que ter. tranquila com isso, É, né? a gente tem que ter. E eu acho que a tranquilidade ela vem quando a gente tem certeza que a gente fez o nosso melhor, que a gente foi íntegro, que a gente foi honesto. Então, quando vem uma desaprovação mesmo diante dessa conduta, tá tudo bem. Eu acho que a desaprovação incomoda quando a gente tem alguma dúvida sobre a nossa índole. Então, Sim. tendo isso claro, se eu tô ciente da minha índole, da minha honestidade, de que eu fiz o meu melhor, que eu trabalhei com afinco, a desaprovação é natural, primeiro. Segundo, a busca pela aprovação, ela existe no âmbito familiar, no âmbito social, e é óbvio que ela também existe no meio corporativo, no ambiente de trabalho, seja qual for o seu ambiente de trabalho, né? Eu acho que para algumas pessoas ela é até maior no ambiente de trabalho, porque tem gente que é muito competitiva. Tem pessoas que querem de qualquer maneira ser o melhor, ser o destaque. Então essa busca ela de aprovação, ela tem um enfoque ainda maior no ambiente de trabalho do que em casa para algumas pessoas. E E ok, você pode costuma falar. atrelar o sucesso, por exemplo, o sucesso profissional, à maneira como a pessoa se apresenta
Assim, Com como ela se certeza. veste no trabalho? Com certeza. Tem uma frase da Glória Calil que eu amo, que é ah, não há competência que não se beneficie de uma boa aparência, Claro. tá? Então, você pode ter... E outra coisa que eu digo, conhecimento é fundamental, mas qualquer pessoa pode ter o mesmo currículo que você. Qualquer pessoa. Pode ter feito a mesma faculdade que você, ter a mesma pós-graduação, ter o mesmo inglês. Qualquer pessoa. Mas a forma como você se apresenta, a forma como você trata o outro, a forma como você. A gente está vendendo alguma coisa o tempo inteiro. Quem não vende serviço e produto está vendendo a força de trabalho, está vendendo o serviço. E eu chamo Sim. isso de sinestesia da marca pessoal. A forma como você se oferece. A sua sinestesia é o seu aperto de mão, é o seu sorriso, é a sua palavra. É como você atende uma pessoa que você pode não ter interesse nenhum nela, mas a gente tem que ter atenção com o outro, oferecer um ouvido amigo, uma palavra amiga, olhar no olho, conexão visual. Isso é único, isso é exclusivo, ninguém pode ter igual ao seu. Isso é sua Ninguém. identidade. A sua identidade, a sua autenticidade, né? Inclusive, a Exato. autenticidade é um dos pilares da autoestima, né? Que é aquilo que te diferencia, é aquilo que te permite Claro. ser e ficar bem na sua pele, né? Isso. Mesmo que você busque aí consultorias ou subterfúgios para você se apresentar melhor, você está sempre coerente com o seu valor, com o que você Uhum. acredita, né? E isso é eu falo que são truques, gente. A gente tem que pensar que existem truques, né? Eu acho que são truques, cartas na manga, para que aquele momento, aquele dia que você não está, às vezes, tão bem, que é normal para todo mundo, desde das Como mais é. seguras até as menos seguras, quando você está passando por um desafio, mas você está bem apresentável e às vezes você não quer expor isso, às vezes as pessoas nem percebem que você está passando por um momento de desafio. Mas se você não está coerente, se você não se cuida, se você está naquele momento desleixado, aí você é pego de surpresa em uma reunião ou alguma novidade, e você já está se sentindo inapropriado como você está se apresentando, vai ser uma catástrofe o resultado dessa Sim, reunião para você, pelo menos nesse dia. com Então, é certeza. sim uma carta na manga você se cuidar. Pelo menos É. este problema você não vai ter que administrar caso algo dê errado ao longo do seu dia. Não é Sim. mesmo? É uma forma de se sustentar também, né? Quando você cuidou dessa questão da imagem. Então, eu acho assim que a imagem física é fundamental. A gente tem que ter noção de adequação, né? E a gente tem que ter claro que a adequação, ela pode ser para mais ou para menos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando repórter, tinha dias que eu ia cobrir passeata. Faz o menor sentido eu estar de salto alto e um tubinho preto numa passeata, tá? Mas e também tinha dia que eu tinha que cobrir uma cerimônia, né? Então também não faz o menor sentido eu estar de tênis ou sapatilha na cerimônia. Então a gente tem que ter a noção da adequação. Quando eu falo adequada, muita gente acha que eu tenho que estar chique sempre. Não. A adequação é você estar atenta ao que o ambiente pede, né? Porque pega mal você também ir trabalhar numa startup de vestido longo, eles vão achar que você é doida. É Então a verdade. gente tem que ter noção do ambiente que a gente vai trabalhar, das normas e diretrizes que aquele local pede. Toda vez que alguém me pergunta, eu vou começar a trabalhar num lugar, eu não faço ideia do que usar, pesquise antes. Dá uma olhadinha antes como que é o Dá ambiente. uma olhada no LinkedIn, né? Ver o perfil das Isso, pessoas que com alguém que trabalham já lá. trabalha lá, sabe? Faz uma visita prévia. Isso é fundamental. E se você acha que não tem nada a ver com você, que vai ser uma agressão à sua essência, ao seu estilo, tem alguma coisa errada. Então não é o lugar para você Exatamente. estar. Porque Exato. você também se bater de autêntica, eu não sou obrigada a me adequar. Eu acho que a gente tem direito a tudo, né? Mas a gente vai colher as consequências das nossas atitudes, das Eu nossas acho escolhas. muito complexo a gente pensar algo tão descolado do pessoal em um ambiente de trabalho. Talvez isso possa vir a mudar, né, com o que a gente tem passado agora Uhum. do home office, essa tendência. Mas o trabalho é o lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. A gente passa muito mais tempo no trabalho do que com os amigos, do que com a família.
Então, durante um período, as pessoas até suportam, eu acho que a palavra mais adequada é suportam, se É, comportarem de uma maneira muito distante do que elas acreditam, né? Dos valores que elas têm. Mas é praticamente impossível manter isso ou alcançar sucesso se o ambiente estiver totalmente fora do seu contexto, do seu lifestyle, do que você acredita, do com que você certeza. gosta. Vai ser muito Aquilo no dia a pesado. Vai dia, chegar uma hora que aquilo, vai ser. um dia, 2 dias você aguenta, mas chega num ponto que aquilo começa a afetar a sua produtividade. Então, eu sempre falo isso. Ah, não tem nada a ver comigo, mas eu preciso trabalhar. Então, é hora de você rever seus conceitos. É muito difícil a gente fazer esse tipo de escolha, mas eu tô tentando apoiar meu telefone aqui porque eu não tô achando suporte. Mas a gente tem que ter isso claro, que a gente tem sim que respeitar as normas daquele local. Quando você se vincula a um ambiente de trabalho, que seja uma empresa, você tem que entender que a gente está representando aquele nome enquanto a gente está trabalhando, e até fora do horário de trabalho. Quando eu trabalhava numa determinada emissora, eu represento aquele nome enquanto eu estou trabalhando. Sim. Então, quem sou eu para falar, não, eu não podia usar brincão, eu não podia usar esmalte escuro, eu não podia usar estampa. E aí eu vou chegar e vou falar assim, não, eu vou usar sim porque eu gosto e ponto. Então, não trabalho aqui. Eu tenho isso bem claro para mim. Uhum. Uma vez que eu optei, ninguém tá me obrigando a trabalhar, uma vez que eu optei, que eu decidi, eu acho que cabe a mim ter essa noção, né? E aí, uma questão, o que você tinha me comentado antes também, né? O que é adequado em ambientes masculinos, foi isso? Sim. O Como que que é é, adequado? assim, né? Como que se comporta quando a gente está no mercado de trabalho ou num ambiente onde aquele ambiente tem muito mais homens que mulheres, né? Como que seria isso? Primeira coisa, assim, a nossa segurança, a nossa estabilidade emocional, a certeza que a gente tem do nosso conhecimento, da nossa aptidão, ela não pode variar ao sabor dos ambientes e de quem está nesse ambiente. Um ambiente feminino, um ambiente masculino, um ambiente misto. Eu tenho consciência das minhas habilidades e isso é meu. Isso é fixo, isso é perene. Então, se eu hoje estou num ambiente mais masculino, obviamente que vai mudar alguma coisa, mas a questão da minha segurança, isso não muda. O que muda? Porque eu, como repórter, tinha dia que eu ia fazer matéria em delegacia, que é um ambiente masculino. Uhum. Então, variava muito. Então, a gente tem que ter noção de que tudo que a gente usa comunica alguma coisa. Toda escolha que eu faço, eu estou comunicando alguma coisa. Então, se eu decido que eu vou usar um decote muito avantajado, eu tenho que ter consciência que eu vou chamar atenção para aquilo. E que eu estou comunicando algo com aquilo. E não era a minha intenção quando eu ia numa delegacia. E nem muito adequado, né? E nem muito adequado. Então, eu tenho colegas e pessoas que falam, eu gosto, eu uso e ponto. Né? Meu corpo, minhas regras, eu vou usar o que eu quiser. Não, eu acho que assim, meu corpo, minhas regras, ok. Seu trabalho, as regras do seu trabalho. Exato. Saiu de lá, isso talvez tenha mais validade. Exatamente. Até para uma freelancer que vira para mim e fala, mas eu não estou vinculada a nenhuma emissora. Mas você tem que ter consciência que eu sempre falo assim, também quando eu estou montando look, só para contextualizar, a gente tem os pontos de atenção. A gente monta look com um ponto de atenção aqui, um ponto de atenção aqui, e eu sempre falo que a gente tem o principal ponto de atenção nessa região do rosto. Um colar, um brinco, um decote. O decote não precisa ser avantajado, tá, gente? Uhum. Porque o nosso interlocutor, ele tem que estar com atenção maior. Claro que pode passear pelo nosso visual, mas ele tem que focar no rosto. É aqui, ó, na nossa boca, a comunicação, ela se dá aqui. Se eu vou com um decote gigante na perna, no seio, o meu ponto de atenção não está mais no meu rosto. E no meu ambiente de trabalho, no que eu vou fazer ali, naquele lugar, naquele momento, eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu vou dizer. Eu quero prestar atenção no que elas vão dizer, olhando para mim. E eu sei que é humano, é fisiológico.
Se eu vou com um decote, você acha que no ambiente masculino os homens vão olhar para onde? A atenção vai estar voltada para onde? É a mesma coisa, se eu for com uma saia vermelha sangue, não estou falando mais de decote, as pessoas vão chamar atenção para minha saia. É uma questão muito fisiológica mesmo, né? Não posso falar, esses homens são ridículos. Não é assim, é a natureza humana. Sim. Então, eu falo isso muito assim, se eu vou para um ambiente masculino, isso não me abala a minha segurança, nada. Mas eu vou tomar certos cuidados. Sim. E não é nem só o ambiente masculino, acho que até as mulheres também, elas vão Sim. prestar atenção no meu decote. Sim. Como eu disse, isso é humano. É. Né? Então, eu faço escolhas tendo como é que eu posso dizer? Eu faço escolhas com intenção, com intencionalidade. Quando você tem o conhecimento prévio, isso te ajuda nas escolhas do dia a dia. Eu decido sabendo o que eu quero lá na frente. Uhum. Não é aleatório. Então, e tudo que eu uso comunica. Se eu determinada bolsa que eu uso vai comunicar alguma coisa. Se eu tenho uma bolsa de grife e vou para uma comunidade carente, eu evito. Pra que eu vou, sabe? É incoerente. Aquelas pessoas já vivem numa situação mais difícil. Aí eu apareço lá com uma bolsa de grife que talvez seja falsificada ou que eu esteja parcelada em 57 vezes, mas a gente tem que ter uma consciência generalizada do todo. Tem que ter um respeito, tem que ter uma empatia. E isso tudo faz parte da imagem. Não é só uma questão externa, né? E eu acho que também, assim, às vezes o termo é inglesado, vamos dizer assim, mas é um termo que eu acho que a gente deveria se familiarizar mais, que é o dress code, né? Então, assim, entender o que é adequado para aquele ambiente. Igual você fala assim, você vai fazer uma visita, uma reportagem, né? Ou um trabalho que seja voluntário, alguma coisa. Em uma comunidade mais carente, você não pode, de forma alguma. Eu falo, não é nem ir só com bolsa, é não ir super maquiada, é não ir super produzida. Se você quer se entregar para aquilo ali, você não pode se distanciar tanto, né? Eu acho que buscar uma congruência, né, do lugar onde você vai estar fazendo uma ação, que seja uma presença. É quando a gente fala assim, tem um aniversário na casa de alguém, o que eu vou vestir? Você não busca se vestir de algo onde as pessoas que estão ali também vão estar vestindo? Eu falo que essa máxima tem que valer para tudo, né? Claro que a gente ainda brinca e fala assim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Que é quando você, né, na dúvida, você tenta estar um pouco mais arrumada ou adequada para aquilo. Mas sempre com a empatia. Claro. Né? Sabe como que eu identifico isso? Você disse aí, por exemplo, uma médica. Também é estranho ela ir fazer parto toda maquiada, com cílios e unhas vermelhas. Adequação. A palavra é adequação. E por quê? Porque a gente quer criar uma conexão com o outro. A gente quer criar uma identificação com o outro. Porque no momento que eu me apresento como você, a gente cria essa conexão, cria confiança, cria entrega. Então, se eu vou numa comunidade carente, fazer um trabalho, fazer uma reportagem, eu quero que aquele público se conecte comigo, se enxergue um pouco em mim. Então, eu vou olhar para eles me colocando no patamar deles. Porque a gente é humano no fim das contas. No fim das contas, ninguém é mais nem menos que ninguém, né? A gente tá aqui de passagem, vai todo mundo um dia morrer e virar pó. A gente tem que ter essa consciência sempre. Então, quando eu me coloco ali, eu trago essa consciência muito latente em mim. Porque no momento em que me conecto, aí eu consigo fazer uma boa reportagem. Aí eu consigo fazer uma entrevista que o outro me olhe como se eu fosse não um amigo, mas alguém... Confiança, né? Exato. A pessoa fala pra mim o que falaria pra vizinha. Aí eu consigo ter conteúdo para minha reportagem. Agora, se eu me coloco lá como uma repórter todo bonitinho, vai ficar uma coisa vazia, não vai ter verdade, não vai ter essência. E essa adequação que eu disse não é só para a comunidade carente. Se eu for numa cerimônia formal, eu tenho que estar formal. E eu vivo uma situação, Lili, que foi bem constrangedora para mim. Eu comecei o meu Instagram profissional no início do ano passado.
Antes eu tinha só um pessoal fechado. Aí comecei esse profissional. E aí, comecei a dar dicas de moda, tal. Antes eu era só consultora, eu não falava do branding pessoal. E eu fui numa cerimônia, era uma sexta-feira. Aí sexta-feira eu me dava ao luxo de trabalhar um pouco mais casual. Sim. Casual day. Mas um casual dentro de limites. Toda calça jeans, eu colocava uma calça jeans com uma lavagem escura, uma fleca, um salto. Sim. Mas eu tava com uma calça jeans. E eu não estava de blazer nesse dia. Eu fui com uma blusa bonitinha, mas não tinha o blazer para sobrepor. Não tinha a terceira peça que já dá um acabamento. Aí, Robertinha foi para uma solenidade super formal, que na época o Moro ainda era juiz, que estava o Moro. E aí eu, meu Deus, vamos lá, né? Vamos segurar no carão. Dei uma retocada na make e tal, fiz aquele cabelão e vamos segurar no carão. Vamos lá. E postura, né? Postura. Isso que eu falo sempre também para as meninas que eu presto consultoria. Meninas, postura. Sentou do meu lado uma repórter super querida da emissora concorrente. E ela estava impecável. E aí ela virou para mim e falou assim: Roberta, eu te sigo, adoro o seu Instagram, seu perfil, eu vejo todas as suas dicas, que legal te conhecer pessoalmente. E eu estava de calça jeans, blusinha de malha, e ela impecável. Então, assim, eu percebi que não dá para desleixar. A gente não pode, não dá. De jeito nenhum. As pessoas, assim, ó, eu falo que assim, vai ter a situação, né? A gente nunca falo que você pode se permitir, sim, aqueles momentos de descontração, tá leve, não está trabalhando, permita-se. Mas com cuidado e com a consciência de que provavelmente nesse dia onde você está mais à vontade, vai ser o dia onde você vai encontrar as pessoas que você nunca encontra. Então, assim, nossa, isso acontece tanto comigo. E eu falo assim, eu sou muito tranquila no dia a dia. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma pegada clássica e esportiva junto. Então, assim, eu gosto muito de moletom, né, de tênis, de coisas mais tranquilas mesmo no dia a dia. E eu faço muito uso disso. Né? Quando eu vou, né, ao supermercado, quando eu estou à vontade, assim, não tem nenhum evento nem nada. Mas em contrapartida, também quando eu tenho alguma outra ocasião, algum outro evento, o meu clássico é um clássico super chique, super exuberante, que eu gosto de fazer bem. E na maioria das vezes a gente posta as fotos e faz as fotos e as coisas nesse dia onde você está mais produzida e mais coisas. A gente aproveita. Então, assim, é muito comum. Às vezes eu tô em supermercado aqui, as pessoas. Oi, aí eu, oi, tudo bem? Ah, você é a Lili? Eu tô disfarçada, gente. Você não reparou que eu vim disfarçada? Eu falo, gente. Então, não, assim, e eu tinha que trabalhar muito maquiada, né? Todo mundo que a gente vê na TV tá muito maquiado. Só que a gente acostuma a ver a pessoa todo dia daquele jeito. E você acha que é assim. Não. E aí, no dia que eu tava sem maquiagem, as pessoas falavam assim pra mim: você tá bem? Você tá passando bem? Você tá pálida? Você tá bem? Eu, gente, eu sou assim. Gente, esse é meu real. Eu sou assim. Mas é isso, sabe? E essa questão da adequação também, eu sempre faço um adendo, que estar adequado é uma forma da gente transmitir. Claro, adequado a gente já falou bastante o que é adequado. É uma forma da gente transmitir afeto e carinho para com o outro. Primeiro, quando eu me cuido para ir trabalhar ou para qualquer situação, é uma forma de carinho comigo mesma. É afeto para comigo. E isso é uma delícia. Eu aprendi a ter prazer em me arrumar. É um carinho para mim, sabe? E também uma maneira de eu manifestar para o meu colega que eu o respeito, que eu o considero. Porque quem que gosta de trabalhar do lado de alguém toda desgrenhada, toda suada, uma pizza debaixo do braço, sabe? Ninguém. Cabelo para lavar, né? A palavra é asseio, né? Asseio. Não tô falando para ninguém fazer chapinha, nada. Eu tô falando de asseio. Não quer fazer a unha? Não precisa, mas vamos ter a unha limpa. Porque você vai pegar uma caneta para assinar um papel com uma unha uó, pega mal. Pega mal. As pessoas fixam isso na mente. Fixam isso e fica como um registro a seu respeito. Quando a pessoa vai lembrar de você, ela vai lembrar desse momento. Exato. E aí, eu faço sempre... Eu
Claro, um casamento. A pessoa te convida para o casamento dela. É o momento mais importante da vida dela. Você vai aparecer lá de Havaiana? Ah, eu sou autêntica. Eu sou assim, eu gosto. Isso é a pessoa te convidou Falta porque de ela respeito. gosta de você. Então, assim, Ana, ninguém merece gente desleixada o tempo inteiro. Não, Ana. Não, ninguém. Só um pouquinho, né? Nem é desleixo, é ficar à vontade. Aí você vai desse jeito pro casamento porque você é autêntica. O que você tá comunicando? Você não tá nem aí para quem te convidou. Exato. Ele te convidou porque você não está retribuindo aquela manifestação de afeto até para a pessoa te fazer um convite lindo, decorado, mandar na sua casa e você vai de qualquer jeito. As atenções daquele dia vão para quem? Vão para você, não vão mais para a noiva. Vai todo mundo olhar quem que esse ser estranho aqui, esse ET aqui, sabe? Às É vezes as pessoas desrespeitoso. acham, em relação a casamento, que, assim, às vezes fala assim, mas é um casamento mais simples, eu não preciso me arrumar. Não, É você não casamento. precisa Não, e outra coisa, você não precisa se arrumar, emperequetar, às vezes, em um longo. Mas arrumar o seu Uhum. cabelo, fazer um mínimo de uma Isso. maquiagem, né? Estar apresentável com uma roupa que dá para ver que você se importou com aquilo, é praticamente um presente. É como você Exatamente. disse, a pessoa parou para fazer uma lista, por menor que seja ou por maior que seja, e você Uhum. estava no núcleo de pessoas que ela gostaria que estivessem presenciando aquele momento. Então, Exato. retribuir isso com o mínimo de cuidado, né, para mostrar que você teve um momento para essa pessoa, né? Eu vou aqui, eu vou fazer uma escova, vou arrumar meu Uhum. cabelo, vou passar uma make, eu vou me É, aprontar porque é um momento importante para ela, é carinho, né? Eu acho que é, exatamente. e as pessoas percebem. Isso é estar, sim, isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui, adequado ao momento, à situação, né? Então, eu acho que isso, Exatamente. falar de Você, casamento é super você real. consegue estabelecer aquela conexão que eu disse, né? A gente fez um paralelo na questão de uma comunidade carente. Eu preciso estar no mesmo patamar para estabelecer aquela conexão emocional. Para o outro se ver em mim. E aí sim, ele se abrir para mim. E isso acontece também nessa situação do casamento. Eu tenho que estar balizada para o outro se ver em mim e se abrir para mim. Se eu fujo daquilo, eu estou manifestando. É uma forma de você falar, olha, não tô nem. Você está comunicando o tempo inteiro, né? Sem abrir a boca, sem falar uma palavra. Você já disse que não tá nem aí, que não se importa. E o que é importante mesmo é só você. Que eu me visto do jeito que eu quero. Então, é um diálogo sem palavras. A forma como a Exato. gente se apresenta, né? Não, não tem como desvincular. Eu falo assim, gente, vocês estão pregando que tem que ser bonito e emperequetado o tempo inteiro? Não. Mas também não estamos fazendo o oposto. Por quê? Por mais que seja a essência, que de fato é a essência, que é de onde vem seu verdadeiro valor, entre a percepção da sua imagem e a percepção do seu interior, existe um intervalo de tempo muito grande. Então, se Uhum. você nem se apresenta de uma maneira onde a pessoa pode se aproximar de você para descobrir que a apresentação é só um pouco daquilo que você pode oferecer, você não vai ter nem essa oportunidade. Né? Então, assim, Exatamente. o mínimo de cuidado, e eu falo que se cuidar, se vestir bem, se vestir adequadamente, é igual você falou aí, é aquele momento onde você se cuida, se respeita, é o seu Se faz um corpo, carinho, né? é a Se dá um sua vida, é a abraço. sua aparência, é você. A maneira como você se mostra para o mundo é o jeito que o mundo vai te tratar. Uhum. Isso eu Isso falo mesmo. muito. Se você está apresentada, desleixada, largada, sem cuidados, o mundo vai te olhar e te tratar desse jeito. Não tem como ser diferente. Não tem a ver só com, é minha essência. Eu vejo que agora existe um excesso de romantização, de desleixo, porque eu não quero pintar o cabelo, não pinto o cabelo, não quero fazer um e não quero isso, seja aquilo outro. Seja o que você quiser, desde que você esteja preparada Para colher os para frutos disso. enfrentar as Para arcar consequências com as disso. consequências. Porque a Exatamente. estética, eu vejo muitas vezes essa pessoa que prega, não pinta o cabelo, não faça isso. Ela é uma pessoa que gosta de decoração, ela gosta de uma obra de arte, ou seja, ela é atraída pelo belo. E por que que nós também não podemos ser belos?
E eu não estou dizendo o belo encaixado em um formato, em um padrão de beleza específico, porque aí já é outro departamento e eu não acredito que exista um padrão, uma fórmula para estar bonito, ser bonito. Eu acho que existe a maneira como você se cuida e se enxerga. E aí a incoerência, para mim, ela tá muito mais nisso. Então, a pessoa acha bonito uma, sei lá, uma foto, uma criança, um mobiliário, um lustre, mas não se Pra ela arrume, não porque vale. você não precisa agradar as pessoas. Não, você precisa agradar a si mesmo e se olhar no espelho e estar feliz com o que você está vendo. Porque Exato. começa assim, você não pinta o cabelo, você não arruma a unha, você não faz isso, Não se aí depois depila. você para de ir aos lugares, né? Você para de fazer as coisas e aí Sim, você já está totalmente afastado. Ó, tem exato. alguém perguntando aqui, a Aline, como podemos descobrir o nosso estilo? Usamos Pois algo às que vezes ficamos usamos algo insegura. que ficamos insegura. Ai, eu faço um trabalho. Primeiro, eu escolho todos os estilos Uhum, para cliente. E na dúvida, quando ela não consegue identificar, que está muito difícil, eu peço a ela para fazer um mood board, que é um quadro onde você uhum, coloca ali tudo que você gosta, talvez de revista, do Pinterest, que ajuda bastante. uhum. Porque às vezes a pessoa realmente está tão perdida no mundo, numa infinidade de informações que a gente recebe o tempo inteiro, né? E hoje em dia tem moda para tudo, né? Tudo. Sim. Se a pessoa não tem segurança com o que ela gosta, ela vai em várias ondas, inclusive essas de não pintar cabelo. Gente, não tô falando para fazer ou não fazer. Eu tô falando para você fazer aquilo que for a sua essência, porque tem gente que vai na moda atrás de onda, que não é aquilo que te Uhum, representa, porque viu que tem gente fazendo e vai atrás. Então, uhum. assim, se pergunta primeiro, isso é genuíno? Isso é verdadeiro? Ok. Aí você vai ter estabilidade para arcar com as consequências, porque senão você vai ruir junto. Então, assim, eu faço essa busca atrás de referências. Eu gostei disso aqui, eu gosto dessa atriz, eu gosto dessa modelo, eu gosto de como essa pessoa se veste. E a gente vai buscando algumas pistas atrás dessas referências. Não é um trabalho da noite para o dia. Não é rápido, eu vou descobrir meu estilo amanhã. É algo que tem que florescer, é realmente uma maturação interna. E ao longo do período que a gente vai provando as roupas, a gente faz o detox do guarda-roupa. E aí, já com essas referências, a gente descobre que tem um monte de coisa ali dentro que não tem nada a ver, né? Que a pessoa Uhum. vai acumulando, nunca usa e depois fala que não tem roupa e tá entulhado. É energia parada, né? Eu falo que é Uhum. energia estacionada. Você faz Sim. esse movimento e no fim de todo esse processo, a partir daquilo que a gente colocou nesse quadro, que pode ser um quadro virtual também, não precisa ser fixo. Eu sou uma pessoa analógica, eu gosto de escrever, eu gosto de recortar e Eu colar, também. porque parece que aquilo me pertence mais. Eu consigo Uhum. ter mais, sei lá. Então, a gente vai definindo. A gente não tem 100 estilos, a gente tem alguns estilos, não é tão difícil assim. A Uhum. partir do repertório da pessoa, de fotos que elas me dão do passado delas, eu também consigo ir mapeando. E no fim do processo a gente consegue. Mas para você que quer fazer sozinha, primeiro, começa a se perguntar o que você gosta quando você vê uma atriz, quando você vê uma modelo, quando você vê. Não precisa ser atriz ou modelo, quando você vê uma mulher em qualquer publicidade e em qualquer Instagram, em qualquer perfil, você fala, gostei disso, printa, salva na bandeirinha. Porque aquilo ali já te dá uma pista do que você gosta, do seu estilo. E aí, a partir de vários que você vai guardando, vai contabilizando, aquilo vai te mostrar um caminho. E tem muito material hoje gratuito na Na internet internet, que pode te ajudar. Hoje em dia sim. tem muito curso online, mas o que o curso online te dá? O curso online, ele te dá uma orientação e uma organização para você seguir. Mas normalmente essas pessoas, elas distribuem muito conteúdo de valor em canais de YouTube e até nos próprios perfis mesmo do Instagram, no IGTV, tem muito Uhum. vídeo legal de várias consultoras que já te ajudam bastante. É só pesquisar, é só ter dedicação e colocar isso como prioridade, porque às vezes a gente quer e Sim, também não faz nada para aquilo acontecer, né? sim, Quer, mas fica esperando cair do céu. E isso não vai acontecer. A gente tem que sim. botar a mão na massa. Então eu acho que é isso que você disse, né? A pessoa buscar, se ela for fazer sozinha, buscar algumas referências, né? Identificar
quais são os perfis que ela mais gosta, quando ela vê uma foto, por que ela se interessa por aquilo, né? E identificar no guarda-roupa dela quais são essas peças que às vezes ela usa e que ela não se sente bem. É um trabalho de autoconhecimento, né? Provavelmente existem mais peças e que elas também vão estar em um grupo semelhante, ou um estilo de cor, ou de estampa, ou de corte, que às vezes ela acha que vai ficar legal e não fica, e ela vai começar a descartar algumas coisas que já não fazem sentido. Né? E eu falo muito assim esse também processo. Eu acho bonito. Pode falar. Porque a pessoa está se descobrindo, está se conhecendo, está permitindo se olhar, né? E quando ele termina, assim, parece que sai uma nova mulher, uma mulher mais leve, que se ama mais, se aceita mais. Eu acho lindo, parece que é uma borboleta saindo do casulo. É porque você começa a fazer de verdade as pazes com a sua imagem, né? As pazes com o que você vê no espelho. Aquilo você já não tem mais medo, porque você já se conhece. Você conhece seu biotipo, né? O estilo de corpo, o que mais se adequa. E você está tranquila em transitar nos principais estilos que você se sente representado. Isso. É uma questão de você sustentar aquilo que você veste. Exato. Alguém pode até criticar aquela questão da aceitação, mas quando você fez aquela escolha de forma intencionada e se conhecendo, aquilo não te abala. Não. É porque você se conhece, você sabe que aquilo de fato te representa. Né? Eu falo assim, eu gosto muito dessa história de análise de cores, de biotipo e de estilo. Mas, acima de tudo, use isso a seu favor em termos para saber o que você está fazendo. Mas se você quer muito usar algo que não faz parte do seu estilo, da sua cartela, mas você se sente bem, use. Isso. Eu também falo a mesma coisa. Fala assim, use. Tá feliz? Se olhou no espelho, curtiu? Tá se sentindo segura? Usa. Tipo assim, vou abalar Paris hoje? Usa. Não tem problema nenhum que não tá na sua cartela de cores. Eu fiz o curso e saí do curso com essa certeza. Sabe? Eu sou o tom suave. Não posso usar essa cor específica. Gente, eu amo essa cor, eu vou usar ponto. Eu, por exemplo, eu sou primavera brilhante. Teoricamente, o preto não é uma coisa. Eu amo preto. Sim, 70% do meu guarda-roupa é preto. E eu sinto muito. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ir nessa vibe. E aquilo que você falou da questão da imagem, que a gente às vezes não tem a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Não. A gente tem que ter isso claro. E o cérebro humano não é uma questão de preconceito. Muita gente fala, isso é preconceito, isso é ridículo. A palavra já diz, é um preconceito, é verdade, é um conceito prévio. Porque isso é humano, o cérebro funciona dessa forma. A gente tem umas estruturas, eu fui buscar isso num livro de fisiologia. As amígdalas cerebelosas, que são estruturas muito arcaicas, muito primitivas e instintivas no ser humano, elas são responsáveis pelas reações emocionais. E elas também são responsáveis pelas reações de julgamento. Em no máximo 3 segundos, é muito menos do que isso, a gente já forma um conceito sobre tudo que a gente enxerga. Bateu o olho, você já tem um conceito. Então, assim, não é que eu vou pensar, não vou julgar. Eu não... Já aconteceu. Já aconteceu. Você inconscientemente faz isso. Pode ser que, devido ao seu conhecimento de toda essa história, você conscientemente rebata essa primeira impressão. Né? Então, fala, não, eu tô sendo precipitada para poder tirar essa impressão. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou ter que gastar muita saliva. Exato. E quem me garante que eu vou ter essa oportunidade? Exato. Você tem que estar... de emprego, numa seleção, você não tem. Não, nesse caso aquele momento e era isso. Aí você vai perder essa oportunidade? Você vai perder essa chance? Eu falo que trabalhar a nossa imagem, além de ser delicioso, prazeroso, uma declaração de amor para conosco e para com o próximo, é uma ferramenta valiosíssima que a gente tem nas nossas mãos para galgar posições na carreira e também na vida pessoal. Porque uma coisa leva a outra, né? Tá tudo conectado. Exato. E assim, eu vejo gente deixando isso passar. Eu falo, não, eu sacudo. Falo, não, pelo amor de Deus, não faça isso consigo mesma. Sabe? Não deixa isso passar, né? Não venha com esse preconceito em relação a este tema, né? E depois quando a gente começa a fazer pequenas alterações, não precisa ser nada muito drástico, pequenas alterações, elas já têm um impacto imenso na autopercepção.
tem algumas pessoas que eu atendi, e aí quando eu começo um atendimento, eu falo de tudo. Aí eu começo a falar dos cremes que eu uso. Eu vi um story que você fez sobre os cremes que você usa no rosto. Eu fui lá anotando tudo. Eu adoro isso, adoro. Não, eu falo assim que eu vou ter que fazer um programa só sobre isso, porque eu tenho mais de Adoro. 50 tipos de produtos que eu uso sempre. Não é que assim, eu Adoro tenho. passar meus creminhos. Mas não Amo. é que estão parados. São 50 produtos que eu uso Você ao longo usa. do mês. Eu Adoro. alterno. Eu tenho rituais de 7 a 10 produtos por dia. E eu não uso os mesmos de um dia para o outro. Mas isso é um tema para outra live. Sim. Tem muita gente, que o creme que você E usa? Eu falo, será que eu respondo E ou ela vai aí, me achar louca? quando eu percebo que a pessoa tá desleixada com a pele, eu começo a falar, ó, vamos começar a trabalhar isso. Eu, claro que eu não sou dermatologista, né, gente? Então eu não vou passar Não. tratamento pra ninguém. Mas um beabazinho eu posso falar, um creminho aqui, outro ali. E aí elas começam a me escrever, Roberta, eu amei o creme. Nossa, ai, só de passar o creme eu já tô me sentindo outra pessoa. Olha que coisa pequena. Tá vendo? Você adicionou no seu dia uma coisinha que dura segundos, que é passar um creme, e aquilo já te fez se sentir de uma forma diferente, se olhar diferente. Eu fico assim, encantada. Eu Eu falo. saio de vontade de abraçar a pessoa. Né? Eu falo assim, vem cá, deixa eu te contar mais um pouco, né? Deixa eu te contar. Ai, Roberto, tá muito gostoso esse nosso bate-papo. Muito Sim. bom. Mas assim, ó, nós já estamos praticamente aí a 2, 3 minutinhos do fim da nossa Eu adorei, live. adorei. Nossa, Eu assim, adoro mais falar uma sobre vez. isso, adoro, porque eu gosto de jogar essa realidade no colo das pessoas, acordar e pegar isso e fazer o melhor que elas podem para se tornarem pessoas cada vez melhores e conquistar mais coisas no trabalho, sabe? É só fazer, é só querer. Não tem segredo. Não. E assim, É só eu se mais amar, uma né? vez, É só se muito amar. obrigada por ter, né, topado aí nesse nosso bate-papo, por ter cedido um pouquinho do seu tempo, né? Eu que Precisou agradeço correr a aí com a oportunidade. filhota para poder botar na cama antes, para poder fazer esse. Eu falo que é o nosso terceiro turno. E obrigada pelas dicas, pela energia, por ter compartilhado a sua história um pouco conosco, né? Um pouco do seu trabalho. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, né? E, enfim, Conta comigo. gratidão. Muito Eu que te obrigada. agradeço, Lili. Adorei, adorei muito, tá? Também Muito adorei, minha querida. obrigada. Um grande beijo. Pessoal, assim, ó, o nosso Instagram tá aqui. Quem chegou depois não conseguiu acompanhar a live toda, vocês sabem que o Instagram derruba a gente aí, eu já tô há 2 minutinhos, né? E eu vou deixar salvo aqui no IGTV para quem acabou de chegar, né? Para quem pegou do meio para frente, para vocês pegarem essa dica, esse bate-papo super gostoso. Obrigada a vocês que acompanharam a live toda. Obrigada, Ana. Beijo, minha querida. Beijo para vocês. Beijo, vamos mandar. Coloquem bastante coraçãozinho aqui do lado, né? Em agradecimento aí da nossa live. Marquem as pessoas, sabe, que vocês sabem que não conseguiram nos acompanhar. E estaremos aqui. Nós temos dicas todos os dias, né, Roberta? Todos os Isso dias aqui mesmo. nos nossos stories, nos nossos feeds, a gente compartilhando bastante da nossa experiência. Obrigada aí, Ulisses, também por ter acompanhado a live. E é isso, pessoal. Grande beijo. Tchau, minha querida. Mais uma vez, Um obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.